Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Aqui em Brasília, claro que as pessoas já começam a vazar da cidade, né? As autoridades, os parlamentares ali na iminência do recesso, mas hoje, e deve, nesta segunda-feira, esta semana, deve repercutir aqui o que uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que causou muita indignação entre os parlamentares de uma maneira geral e muito espanto, muita perplexidade aqui em Brasília, de uma maneira geral, inclusive entre ministros de tribunais superiores. Foi uma decisão do ministro Dias Toffoli proibindo o acesso da CPMI, que investiga o roubo aos aposentados e pensionistas dos documentos relacionados às quebras de sigilo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, aquele que inclusive andou preso. Essa medida fez lembrar, né, muita gente repetiu a frase do ministro aposentado Marco Aurélio, inclusive repetida aqui em entrevista na semana passada, para quem o Supremo Tribunal Federal vive tempos muito estranhos. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, considerou a decisão de Toffoli estranha e muito grave. Ele disse que o Supremo tem se dedicado a afastar a CPI do acesso a documentos essenciais, enfraquecendo a investigação e ampliando a desconfiança sobre o que se tenta esconder. Por que o Supremo vem agindo dessa maneira? Para o senador presidente da CPMI, dessa gatunagem cometida no INSS, a decisão de Toffoli cria um precedente extremamente perigoso de interferência externa em uma investigação que é instrumento do poder legislativo. E não por acaso se chama CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito integrada por deputados federais e senadores. A decisão do ministro do Supremo foi divulgada, curiosamente, sexta-feira à noite, quando já não se encontra viva alma aqui em Brasília do ponto de vista de autoridades e políticos. Todos já estavam fora da cidade, já nesse clima, né, no clima de recesso parlamentar, de recesso político, de recesso da justiça e etc. e tal. Bom, esse é um velho recurso utilizado por quem exerce o poder em Brasília, não é de hoje, para exatamente isso, né? Para reduzir a indignação geral com suas decisões. Dias Toffoli também determinou que os relatórios e informações fiscais, bancárias e telemáticas ligadas ao Banco Master devem ser entregues ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é exatamente um dos políticos blindados pela bancada governista da CPMI. Como se sabe, teve a história do braço direito de Alcolumbre, que recebeu 3 milhões de reais de um empresário ligado ao careca do INSS, e a bancada governista, a bancada ligada ao presidente Lula na CPMI, impediu a convocação tanto de quem recebeu quanto de quem pagou aquilo que os parlamentares suspeitam terem sido propina. A decisão de Toffoli foi tomada em um pedido de anulação de quebra de sigilo que aprovada na CPMI, né? Mas o fato é que essa decisão do Toffoli, segundo ele informa, né, no documento, foi feita a pedido de um dos advogados ali dessa turma do Daniel Vorcaro do Banco Master. Mas ninguém pode saber nem sequer o nome do advogado. Porque, como se sabe, a pedido de um deles, Toffoli decretou na semana passada sigilo máximo de todas as informações relativas a mais essa gatunagem cometida contra brasileiros no âmbito do Banco Master. Agora nós voltamos a São Paulo com Pedro Campos, que nos traz notícias importantes sobre outro problema grave no plano internacional. Muito bom dia, Pedro. Bom dia.